Hoje você vai aprender. Hoje nós vamos analisar uma entrevista com uma reptiliana, tá? Uma mulher que vivia na Suécia se dizia reptiliana. Ela tinha os olhos como se fossem olhos de gato, olhos de répteis, peço perdão. E ela decidiu dar uma entrevista. E aí, né, ela estava na Suécia conversando com um amigo. E o amigo convidou um ufólogo para poder fazer a entrevista e divulgar ao público, tá? Depois disso, de um tempo, essa mulher ela foi dada como desaparecida, tá? E aí tem a entrevista dela. Eu gostaria de trazer para vocês o que essa mulher disse sobre a humanidade, quem criou a humanidade, tá? Eu não estou dizendo que o que ela está dizendo é verdade, não é isso. Mas eu quero expor para vocês o que ela disse, para que vocês venham a ter conhecimento sobre o que pode nos ser a primeira entrevista de um reptiliano na Terra, tá? É claro que a gente sabe que eles podem se camuflar como seres humanos, mas se declarar reptiliano e dar entrevista não é para qualquer pessoa. Então, nós vamos falar sobre os arquivos Lacerda, tá bom? Bom, antes de iniciar o vídeo, se você gosta e apoia o meu trabalho, por favor, se inscreva no canal, ative as notificações, verifique o sininho, deixe seu like. Se você quer ter resultados, aprender a empreender de verdade, conheça o meu trabalho, tem links aqui embaixo na descrição. Não dependa do sistema, livre dessas amarras financeiras. São 3 anos de acesso e suporte. Você vai ter o meu contato pessoal por 3 anos. Então, essa promoção de agora, no final do ano, você que fizer aquisição agora, você vai ter 3 anos de acesso. Não é sempre que eu faço essa promoção. Então, somente no final de 2025, né, que vai extinguir o meu suporte pessoal para você. Se eu fosse você, eu iria participar para você empreender e não depender do sistema. Primeiro link aqui embaixo na descrição, tá bom? Pois bem, falado disso, vamos ler aqui o arquivo Lacerda, tá? Esse aqui é um texto que foi publicado numa revista alemã, mas a gente vai ler aqui porque é algo muito incrível mesmo, tá? Olha só. O que essa mulher disse? Ela diz, primeira coisa, o nome dela é impronunciável para os seres humanos, então ela se denomina Lacerda, tá? Certifica que o texto a seguir é a verdade absoluta e não uma obra de ficção. Estas são as partes de uma transcrição de uma entrevista que foi feita com um ser não humano, uma reptoide, em dezembro de 99. Este ser feminino já estava em contato com uma amiga minha, cujo nome é dado apenas como abreviatura EF em seu texto, desde alguns meses. Deixe-me dizer que sempre fui um cético sobre OVNIs, alienígenas e outras coisas estranhas, e acho que EF me contou apenas sonhos ou histórias fictícias, quando me falou sobre os seus primeiros contatos com o ser não humano Lacerda, tá? Então o cara que escreveu isso aqui é uma pessoa que é cética perante esse assunto. Eu ainda estou cético. Quando conheci isso em 16 de dezembro, tá, do ano passado, naquele quartinho quente na casa remota do meu amigo, perto de uma vila no sul da Suécia. Apesar do fato de que agora eu via com meus próprios olhos que ela não era humana, ela me disse e me mostrou tantas coisas incríveis durante aquela reunião que eu não posso negar a realidade e a veracidade de suas palavras. Então, ela se transmutou em reptiliana na frente do cara para provar que ela era reptiliana. Este não é outro artigo errado sobre OVNIs, que exige dizer a verdade e contar apenas fatos fictícios. Estou convencido de que essa transcrição contém a única e, portanto, a verdade que você deve lê-la. Falei com ela por cerca de 3 horas, mas a transcrição abaixo mostra apenas partes da entrevista, pois ela me disse após a entrevista para não publicar tudo o que ela havia me contado. A ordem das perguntas nessa transcrição nem sempre é a mesma ordem que eu lhe perguntei, porque às vezes uma parte pode criar confusão ao leitor. Não foi fácil apagar todas as partes importantes que ela me pediu para apagar da transcrição. Pelo que peço desculpas pela ordem, essa é a transcrição completa da entrevista e também algumas fitas onde tenho a entrevista completa, mas não vou revelar isso antes da permissão dela. Vou enviar isso em partes, pois ainda existem 4 amigos de confiança na Finlândia, Noruega, Alemanha e França.
Então espero que eles traduzam para os seus próprios idiomas e outros, para que chegue a tantas pessoas quanto possível e que possam ler e compreender a transcrição. Se você receber, por favor, envie para todos os seus amigos por e-mail ou imprima e copie. Além disso, certifico várias das habilidades paranormais de sua espécie, como telepatia e telecinese, incluindo o movimento e o dançar do lápis sobre a mesa sem tocá-lo e o voo de uma maçã cerca de 40 centímetros acima da sua mão. Ou seja, essa mulher tinha a capacidade de mover os objetos com a mente, né, que ela me demonstrou total e efetivamente durante as 3 horas e 6 minutos da reunião, sem que essas habilidades fossem algum tipo de artifício. O seguinte é certamente difícil para alguém que não experimentou entender e acreditar, mas eu estava verdadeiramente plena e efetivamente em contato com sua mente. E tenho certeza de que tudo que ela disse durante a entrevista é a verdade absoluta sobre o nosso mundo. Infelizmente, se eu lesse a transcrição inteira e muito mais, e não nesta forma abreviada, tenho forte impressão de que tudo que está escrito e os sons são inacreditáveis demais para ser verdade, que tudo parece mais uma história ruim de ficção científica do que televisão ou filmes. E tenho dúvidas de que alguém acredite em minhas experiências, mas eles são verdadeiros, embora eu não possa esperar que você acredite em minhas palavras, simples sem evidência. Mas infelizmente não posso lhe dar o mesmo. Por favor, leia a transcrição e pense sobre isso e você pode ver a verdade nessas palavras. Haverá um novo encontro entre ela e eu novamente na mesma casa na Suécia, em 23 de abril do ano 2000. E ela prometeu me dar talvez alguma evidência de sua existência. Enquanto isso, coleciono perguntas que farei. Então, talvez ela me dê permissão para revelar mais das partes que faltam dessa transcrição e sobre a próxima guerra. Ou seja, eles têm plena ciência que vai dar um BO do cacete aí, tá? A entrevista foi feita dia 16 de dezembro de 99, tá bom? E ela diz o seguinte, ó, a entrevista foi encurtada. Primeira pergunta, tá? Em primeiro lugar, quem é você e o que você faz? Você é uma espécie de extraterrestre ou sua origem pode ser encontrada neste planeta? Aí ela respondeu, como você pode ver com seus próprios olhos, eu não sou um ser humano como você. E para ser honesto, eu não sou um mamífero, embora algum traço corporal seja mamífero como resultado da evolução. Eu sou um réptil, sendo fêmea, pertencente a uma raça reptiliana muito antiga. Nós somos os nativos da Terra e estamos nesse planeta há milhões de anos. Aparecemos em suas escrituras religiosas, em sua Bíblia cristã e em muitas das antigas tribos humanas que estavam cientes da nossa presença e que nos adoravam como deuses, por exemplo, os egípcios, os incas e muitas outras tribos antigas. Sua religião cristã não entendeu nosso papel em sua criação, pois aparecemos como uma serpente maligna em suas escrituras. Olha que coisa bizarra. Deixa eu voltar aqui o foco da câmera. Olha que coisa bizarra, hein? Olha só o que ela está dizendo. Na Bíblia, a referência a reptilianos é a serpente. Lá no Jardim do Éden. Então ela está dizendo que aquela serpente do Jardim do Éden é, na verdade, reptiliano. Não é uma serpente em si, tá? Isso está errado. Sua raça foi geneticamente modificada por alienígenas e nós éramos os visitantes mais passivos do acelerado processo de evolução. A raça humana é uma raça híbrida, tá? Nós, como seres humanos, o nosso DNA foi modificado pelos extraterrestres. O ser humano, no Jardim do Éden, tinha 60 metros de altura. Hoje nós temos 1,70 m, 1,80 m. O ser humano tinha sangue de ouro. Hoje nós temos sangue de ferro. Mudou. Eles hibridizaram os seres humanos, tá? Misturaram o DNA deles com o nosso. Só que o que ela está dizendo que não foi ela que fez isso, tá? Não foi os reptilianos que fizeram isso. Você deve saber que alguns dos cientistas já pensaram nisso. Sua espécie evoluiu a uma velocidade completamente impossível nos últimos 2 ou 3 milhões de anos. Isso é completamente impossível porque a evolução é um processo mais lento de ser feito naturalmente. Mas você não entende isso. Sua criação é artificial e feita por engenharia genética, mas não por nós, mas por uma espécie de extraterrestre. Ou seja, ela mesma diz que é impossível o ser humano ter vindo do macaco. A evolução das espécies é um processo muito mais longo e demorado do que a gente imagina. E que nós não viemos do macaco. O ser humano, o resultado da humanidade é um projeto genético, de engenharia genética de extraterrestre. É só você ver Tartários. Os seres humanos tinham 6 metros. E hoje, 500 anos depois, o ser humano tem 1,70 m. Olha que diferença que é a coisa, né?
Se você me perguntar se sou uma alienígena, devo responder que não. Somos nativos da Terra. Ou seja, esses reptilianos eles nasceram na Terra, então eles não são caracterizados como extraterrestre. Só é caracterizado como extraterrestre aquilo que nasce fora da Terra. Tivemos e temos algumas colônias no sistema solar, mas somos originados desse planeta. Esse é de fato o nosso planeta e não o seu. Nunca foi seu. Olha só para você ver, né? Que bizarro que é essa coisa, tá? Você pode me dizer seu nome? E ela diz, isso é difícil porque sua língua humana não pode pronunciá-lo corretamente e a pronúncia de nossos nomes é altamente ofensiva para qualquer da minha espécie. Nossa língua é muito diferente da sua, mas vou tentar dizer o meu nome usando as letras humanas, que é algo como... Eu não vou conseguir pronunciar isso aqui, né? Com pronúncia forte nos sons SH e K. Não temos nenhum primeiro nome como vocês. Temos apenas um nome simples e único, dividido e caracterizado pela maneira de falar, de que não é dado às crianças, que tem nome próprio de meninos, mas apenas é um procedimento especial na adolescência, no momento da maturidade, do conhecimento religioso científico, como você chama. Agradeceria se você não dissesse o meu nome verdadeiro em sua língua humana. Por favor, me chame de Lacerda. Esse é o nome que geralmente uso. Estou entre os seres humanos e falo com eles. Uma coisa interessante é que o Deus da antiga aliança, ele nunca revelou seu nome, ele sempre revelou títulos, né? E o nome de Deus é impronunciável aos seres humanos. Olha que coisa bizarra, né? Quantos anos você tem? Resposta: nós não medimos o tempo como você faz nos anos astronômicos e na revolução da Terra ao redor do Sol, porque normalmente vivemos sob a superfície do planeta. Nossa medição do tempo depende dos ciclos e períodos do retorno aos campos magnéticos da Terra. E de acordo com isso, dito com seus números, eu hoje, deixe-me calcular, tenho 57.653 ciclos antigos. Cheguei à minha fase adulta e conhecimento a 16 mil ciclos. Essa é uma data muito importante para nós. De acordo com a escala do tempo humana, tenho cerca de 28 anos. Qual é a sua tarefa? Você tem um trabalho aqui com nós? Ela responde, para colocar em suas palavras, sou uma estudante de curiosidade do comportamento social de sua espécie. E por isso que estou aqui falando com vocês. Eu revelei minha verdadeira natureza para vocês, né? E agora para você. E é por isso que estou lhe dando essas informações secretas. E porque tentarei responder a todas as perguntas em suas muitas folhas de papel honestamente. Vou ver como ele reage, como os outros da sua espécie reagem. Há tantos lunáticos e mentirosos de sua espécie nesse planeta que exigem saber a verdade sobre nós, sobre OVNIs, sobre alienígenas, e assim por diante, e alguns de vocês acreditam em suas mentiras. Estou interessado em saber como a sua espécie reagirá se vocês lhe disser a verdade, que vou dizer agora publicamente. Tenho certeza de que muitos de vocês se recusarão a acreditar em minhas palavras, mas espero estar errado, porque vocês precisam entender isso se quiserem sobreviver nos próximos anos. Todas as entrevistas, seja índio, seja extraterrestre, seja Grey, seja reptiliano, tudo sempre chega na inversão magnética. É incrível, cara, é incrível. Tudo que é de sobrenatural nesse mundo, tudo. Uma hora ou outra esbarra na inversão magnética. É incrível. Tu tá lendo uma entrevista de uma reptiliana, do nada, inversão magnética. Tu tá estudando a história dos índios Navarro, do nada, inversão magnética. Tu pega os Tupi-Guarani falando que o céu caiu, inversão magnética. Tudo esbarra na inversão. É incrível como isso é algo que está presente em todas as religiões, cara. Eu li sua declaração inteira, né, sobre isso, mas agora você pode me dar apenas uma resposta. Os OVNIs são pilotados por alienígenas ou eles pertencem à sua espécie? Alguns avistamentos de OVNIs, como vocês os chamam, pertencem a nós, mas a maioria dos objetos voadores misteriosos no céu não são dispositivos tecnológicos. Eles são, principalmente de acordo com as minhas interpretações, fenômenos naturais que seus cientistas não entendem, como a explosão espontânea do plasma na atmosfera. Olha que coisa interessante, ela está dizendo que muita coisa é da natureza, tá? No entanto, alguns OVNIs são de tecnologia que pertencem à sua própria espécie, ou seja, principalmente seu exército. Olha que red pill que essa lagarta jogou, hein? Ela falou que os OVNIs que você vê no céu são do exército. Olha que coisa mesmo, a mulher tá tryhardada, viu? Tryhardada. Ou a outras espécies de alienígenas, finalmente a nós. Né? O que ela diz é o seguinte, ó, geralmente somos muito cuidadosos com os nossos movimentos na atmosfera.
Se você ler um relato de avistamento de um objeto metálico cilíndrico, tipo um charuto, né, feito de luminosidade cinzentada, com comprimento de 20 a 260 metros, esse objeto pode soar profundo, esse objeto é nosso, né? É provável que algum de vocês tenha visto, né? Também tem uma frota muito pequena de naves em forma de disco, mas esses OVNIs geralmente pertencem a outras espécies alienígenas. Os OVNIs triangulares geralmente pertencem às suas próprias forças armadas. Olha só, OVNI triangular e a maioria dos OVNIs que estão no céu são o exército que está voando com eles. Olha que bizarro, meu irmão. Olha que entrevista que a mulher falou, né? Você deve olhar para o céu acima do Ártico, na Antártida e acima da Ásia interior, especialmente acima das montanhas. Você tem algum símbolo especial que nos permita identificar a sua raça? Aí ela falou sobre o Ouroboros aqui, tá? Isso que eu já li, que ela falou que se você vê esse objeto é para você cair fora. As 7 estrelas no segundo do seu símbolo emocionado significam as Pleiades. O símbolo dela é um Ouroboros com 7 estrelas, tá? Deixa eu ver. Você não me permitiu tirar fotos de você, o que seria muito útil para demonstrar sua existência real e a veracidade dessa história. Você pode descrever em detalhes? Eu sei que seria útil para provar a autenticidade dessa entrevista se você pudesse tirar algumas fotos minhas. Por outro lado, os humanos são muito céticos. E mesmo que você tirasse essas fotos minhas, muitos da sua espécie diriam que são uma fraude. Que eu sou uma mulher humana com máscara ou algo assim. Você deve entender que eu não posso lhe dar permissão para tirar fotos minhas ou da minha equipe. Isso tem vários motivos que eu não quero discutir com você. Um é manter o segredo da nossa existência. Outro motivo é mais religioso. No entanto, você tem permissão para fazer desenhos do meu visual e do meu equipamento que possa mostrar depois. Eu também posso tentar me descrever, mas duvido que outras de sua espécie possam imaginar a aparência real. Porque a rejeição automática da existência de espécies reptilianas é geralmente de outras formas inteligentes, faz parte da programação da sua mente. Olha o que ela disse, faz parte da programação da sua mente. Olha o que a Bíblia diz. Deus, a partir do momento que a serpente, os reptilianos, passaram conhecimento a Eva e a Adão, comeram do fruto proibido. Deus amaldiçoou Adão e Eva e disse: porém inimizade entre ti e ela, entre a sua descendência e a descendência dela. Ou seja, Deus colocou inimizade entre os seres humanos e os reptilianos. Lá em Gênesis, já estava descarado. Porém, inimizade em tua descendência e a descendência dela. E olha só, olha o que ela diz. Né? Faz parte da programação na sua mente. Ou seja, o ser humano já está programado para odiar e exterminar os extraterrestres, porque Deus quis assim. Olha que coisa bizarra, meu. Olha como é que isso bate com a Bíblia assim perfeitamente, tá? Vou tentar descrever. Imagina o corpo de uma mulher humana e normal, você terá uma boa imaginação do seu corpo. Assim como você, eu tenho uma cabeça, 2 braços, 2 mãos, 2 pernas, 2 pés. E as proporções do meu corpo são iguais às suas. Como mulher também tenho 2 seios, pois apesar de nossa origem reptiliana, começa a dar leite aos nossos bebês durante o processo de evolução. Isso cerca de tantos milhões de anos, porque esse é a melhor maneira de preservar os filhotes vivos. Aí ela vai explicar como é o corpo dela, né? Minha pele é principalmente de uma cor verde creme, mais do verde pálido, e temos alguns padrões irregulares de pontos marrons. Aí ela fala sobre as fêmeas, que são diferentes dos machos, seus olhos, que são parecendo olhos de gato. Ela vai descrever aqui o corpo dela. O que é mais diferente do seu tipo? Ela não tem umbigo, porque nascemos de uma maneira diferente do nascimento mamífero. As outras diferenças externas desse tipo são pequenas, e acho que não devo mencioná-las por agora. Aí ela fala: que tipo de roupa você costuma usar? Aí ela fala: eu não uso roupas quando estou entre os humanos. Para ser honesto, não é muito confortável para mim usar coisas tão apertadas, e é sempre uma sensação muito estranha. Se estivéssemos em nossa própria casa, que é o subterrâneo, e em nossas grandes áreas artificiais de banho de sol, estivéssemos juntos com outros membros da nossa própria raça, normalmente estaríamos nus. Isso é chocante para você? Quando em público e junto com muitos outros de minha espécie, usamos roupas muito soltas e macias, feitas de material fino e leve. Como já lhe disse, muitas partes do nosso corpo são muito sensíveis ao contato, principalmente os pequenos discos nas nossas costas, que nos incomodam com roupas apertadas porque podem nos machucar. As mulheres costumam usar o mesmo tipo de roupa que os homens, mas as cores são bem diferentes. Deixa eu pegar uma pergunta importante. Tem uma cauda como os répteis normais?
Você vê uma? Não, não temos uma cauda visível. Se você olhar para o nosso esqueleto, apenas um pequeno osso arredondado no final da nossa coluna, através da pelvis. Esse é um rudimento inútil da cauda dos nossos ancestrais, mas não é visível do lado de fora. Nossos embriões têm caudas diferentes dos primeiros meses, mas depois desaparece antes de nascerem. A cauda é feita apenas para uma espécie primitiva que tenta andar sobre suas pernas e deve se equilibrar com a cauda, mas nosso esqueleto mudou durante a evolução. Basicamente, é aquela maldição do Jardim do Éden, né? Que Deus falou, malditos, vocês irão rastejar e comerá do pó da terra, né? Então, basicamente, Deus amaldiçoou essa espécie, né? E essa espécie modificou o seu próprio corpo. Olha que coisa interessante. Você põe ovos? Sim, eles põem ovos como fossem pássaros ou répteis primitivos, tá? Nosso bebê não é tão grande quanto o de vocês, né? E eles chegam até mais ou menos 1,80 m. Qual a sua temperatura corporal? Ela fala que gira em torno de 30 a 33 graus. Também gostam de nadar em água morna. O que eles comem, né? Aí eles falam que são alguns tipos de cogumelos, mas a verdade, pessoal, é que reptiliano come carne humana. Ou simplesmente come passarinho, tá? O que todo mundo diz. Agora, eu não posso comprovar, que eu não conheço nenhum reptiliano, né? Mas o que a galera diz é isso, tá? Você pode me dizer alguma história da sua evolução de espécie? Eu vou falar de cerca que elas estavam na Terra, que basicamente veio uma raça de Elohim, e essa raça de Elohim colocou a raça humana na Terra, e depois entraram em guerra com outras raças e foram embora. É o que ela está dizendo aqui, que até assim, até um pouco diz a respeito da Bíblia, tá? Aí ela vai dizer que essa raça de Elohim, ela pretende voltar na Terra e que eles estão sempre em guerra. Eles estão sempre em guerra. É isso que ela vai dizer, que a raça dela está sempre em guerra com outras raças, com seres humanos. E que havia uma raça de reptilianos que chegou através de portais na Terra, uma raça má, que chegou uma raça de milhares de reptilianos maus na Terra, junto com essa raça de Elohim, e teve guerra e peleja. E essa raça de reptilianos maus, boa parte deles foi extinto, tá? Mas alguns deles sobreviveram. E se esconderam, ficaram vivendo de forma anônima, tá? E os Elohims, depois de um tempo, eles foram embora, né, prometendo voltar para a raça humana. Então, me parece que essa raça que caiu na Terra foi a raça de Lúcifer, né, de um terço dos anjos, porque Lúcifer, ele é um seraf, ele é um serafim. A Bíblia fala que Lúcifer é um querubim, mas tem momentos na Bíblia também que fala que ele é um serafim. E serafim é reptiliano, é uma serpente alada. E um terço do céu caiu junto com Lúcifer, a descendência dele, os répteis dele. E aí esses répteis eram maus, guerrearam com a raça de Elohim, perderam. E depois que limpou aquela bagunça, eu acho que foi o dilúvio, né? Aí a raça de Elohim foi embora e deixou os seres humanos aqui. É o que ela está dizendo aqui na entrevista dela, tá? Então essa que é a entrevista que ela está falando aqui na entrevista dela, é isso. Aí fala que algumas raças foram embora, ela não sabe onde estão as outras raças, né? Aí ela fala, podemos encontrar essas entradas na superfície perto do seu mundo? Aqui é Agartha, pessoal, Terra Oca, que é aquelas entradas pro submundo, Almirante Richard Burns, esse tipo de coisa, você consegue encontrar com eles no subterrâneo da Terra, tá? É basicamente o seguinte. E aí ela fala, tá? Com relação a uma última pergunta. Você disse antes que possa esconder seus OVNIs. Eles usam essa habilidade para fazê-lo? Sim, mas na base técnica, né? O efeito de camuflagem não funciona em fotografias. É aquilo que eu falei. As câmeras de infravermelho, elas conseguem captar as imagens dos OVNIs. Os olhos humanos não conseguem captar, mas as câmeras conseguem captar. Por isso que muitas câmeras fragam OVNIs no céu e os olhos humanos nem fazem ideia que tem um OVNI em cima deles, tá? E aí ela vai falar sobre a história dela, tá? O pensamento dela. Existem raças de extraterrestres hostis que estão na Terra e que fazem aliança com seres humanos. Ela diz que existem essas raças. E que ela fala um monte de coisa interessante. 14 espécies ativas na Terra. Ela fala como é que você consegue se proteger, né, da influência na nossa mente.
né? Não sei, duvido que você consiga se defender, pois sua mente é como um livro aberto para ler e escrever para quase todas as espécies que eu conheço. Isso é parcialmente culpa do Elohim, porque eles construíram sua mente e sua consciência sem os mecanismos de proteção reais. É basicamente o fruto do bem ou do mal, né? Que a Eva comeu. Quando Eva comeu, modificou completamente o corpo humano, tá? E aí a gente ficou suscetível à ideia do diabo. Infelizmente é isso. Se você está ciente que alguém está tentando manipular sua mente, você só pode se concentrar nessa suspeita e tentar analisar todos os seus pensamentos e memórias. Muito importante, não feche os olhos. Isso deve ser mais fácil de acessar o seu cérebro. E não se deite ou se sente para descansar. Se você ficar acordado nos primeiros minutos, você pode tentar filtrar os pensamentos e ondas no seu cérebro. Talvez os indutores desistam depois de alguns minutos, e se ele não estiver acessível, porque eles começarão a machucar o seu próprio cérebro. Isso é muito difícil, certamente doloroso e pode prejudicá-lo. É melhor tentar não resistir, mas não seria a única chance que você teria. No entanto, você pode testar isso em uma espécie mais fracas, não em espécies mais fortes, né? Então, tipo, as raças que tentam te dominar, né, elas tentam... Cara, você já reparou que tem pensamento que vem na sua cabeça que não é seu? Tem pensamento, cara, que vem uns pensamentos na cabeça da gente que fala assim, pô, puta merda, de onde que vem esse pensamento? Eu não penso assim. Tem pensamento, cara, você já reparou que tem uns pensamentos estranhos que vem na cabeça da gente? Ela tá dizendo que esse pensamento vem de alienígena, cara. Olha que bizarro, velho. Olha que bizarro, né? Aí ela fala que existem outras dimensões. Ela fala que, ó, isso é importante, quando a guerra vai começar? Isso é difícil de responder. Lembra de Gog e Magog? Lembra do Apocalipse, da última guerra, do Armagedon? Então, que a Bíblia fala sobre Armagedon, a última guerra? Então, vai haver guerra entre raças de extraterrestres, cara, e de seres humanos. Isso é muito difícil de responder. Depende da raça inimiga e de suas táticas. Guerra nem sempre é aquela coisa primitiva que os humanos querem dizer com palavras. Né? Uma possibilidade é que eles tenham a destruição do seu sistema social através da influência de líderes e políticos, que a gente já sabe. Né? Outra é o uso de sistemas avançados de armas que podem causar terremotos, erupções vulcânicas ou desastres naturais ou climáticos. Né? E outra coisa que ela fala aqui é sobre o plasma, que eles têm tecnologia de plasma também, que podem petrificar a civilização. E aí tem a segunda parte do arquivo dela aqui, que se trata da continuação da entrevista, né? Mas basicamente, cara, é isso, ó. Não tem muito mistério. O que ela tá falando aqui, ó, é sobre a espécie dela, sobre os costumes, sobre como eles foram criados, que tipo de tecnologia eles usam, né? Como surgem os seus poderes paranormais. Ela fala, bem, então vamos tentar algo simples. Não é totalmente correto, mas começamos assim. A matéria tangível desse lado é refletida na esfera influêntica, no feldrum, com campo e camadas distintas. Essas camadas contêm informações, por exemplo, sobre a estrutura simples da matéria ou a frequência do cordão. Ela vai explicar da maneira dela, como ela consegue mover os objetos, todo esse tipo de coisa. Então tem toda aquela entrevista maçante que eles vão falar. Se eu fosse pegar aqui, tá vendo? Algumas imagens que vieram a vazar, né? Que chegou a comentar. Mas é basicamente isso, pessoal. A Lacerda, ela praticamente, né, é uma suposta reptiliana que deu uma entrevista aos seres humanos explicando que ela já vive na Terra há muito tempo, tá? E que ela está aqui para estudar os seres humanos. Eu acho interessante, né? É bem bacana esse tipo de entrevista. E só reforça a presença do Elohim. Só reforça a presença de uma raça que veio à Terra, criou os seres humanos, né? E cujo nome é impronunciável. Então, olha que coisa. Sempre vai. A história da humanidade sempre vai esbarrar na Bíblia e na inversão magnética. É incrível como esses fatos se chocam, tá? É algo assim, chega a beirar a surrealidade. Bom, eu espero que esse vídeo tenha agregado valor para vocês. Por favor, deixe seu like, inscreva no canal, ative as notificações, verifique o sininho, compartilhe com seus amigos. E, por favor, quem quiser conhecer o meu trabalho, obter o meu contato pessoal, é o primeiro link aqui embaixo na descrição. Você vai aprender a desatar essas amarras do sistema, tá bom? Fique na paz.